Hoje essa galera quer farmar aura, pô. Meu Deus do céu. Onde vai parar essa geração? Fazer minhas palavras do bispo. É lixo! É lixo! É lixo! Eu tô falando é pra quê? Botando é pra criticar mesmo. É pra criticar, é lixo. Lixo as surras que eu levava. Mas a gente levava a surra a fim de que a gente não tivesse mau comportamento. Mas muitas vezes essas surras não melhoravam o comportamento, não, né? Não, mas hoje você vê que, em vista dessa molecada hoje, se essa molecada talvez apanhasse tanto que nós apanhamos, talvez eles seriam melhores. Talvez, né? Mas em muitas pessoas gerava revolta. Gerava revolta. É igual ir na igreja, né, cara? Minha mãe, a gente tinha que ir na igreja e minha mãe falava assim, ó. Se você sentar nas crianças lá, você não der glória a Deus, quando chegar em casa vai tomar uma surra tão grande. Então, na verdade, assim, eu me tornei pentecostal por livre e espontânea pressão, né? Se eu quisesse ser um crente tradicional reformado, não dava, né? Que eu já cresci dando glória a Deus, ou dava glória a Deus, eu apanhava. E deu certo comigo, tá? Não quer dizer que vai dar certo com seu filho, não faço não. Comigo deu certo porque Deus tinha um plano, né? Um plano na minha vida. Na minha vida. Mas não quer dizer que dá certo com todo mundo, não, viu, velho? Tem gente que fica revoltado com a igreja, cara. Revoltado com a igreja, com o pastor, com os pais, com os pais. É, mano. Entende? A religiosidade, a rigidez antigamente fizeram com que muitos filhos na época se revoltassem com a igreja e culpassem a religião por conta do comportamento dos pais. Você lembra de um podcast que nós fizemos bem lá no começo? Quando eu nem era famoso, não que eu seja agora. Você tá famoso, velho. Eu não sou. É que eu falei que... Tá famoso e tá falando lixo. Que lixo, são um lixo. Filho de pastores odeiam igrejas. Lembra quantas mensagens nós recebemos? Você recebeu um monte de vídeo, eu recebi vídeo, texto, áudio de filho de pastores falando, é verdade mesmo. Porque o meu pai era igreja, ele recebia dinheiro, igreja, os filhos dos irmãos podiam jogar bola, nós não podíamos jogar, e criou uma revolta mesmo. Os pais eram rígidos, os pastores eram rígidos, a doutrina da igreja era rígida. Mas houve muitas pessoas foram prejudicadas por isso. Mas houve benefício. Houve muito abuso. Mas também houve benefício. Houve uma santidade na igreja. Parece que o povo tinha mais comunhão, mais intimidade. E o fervor espiritual não era tão forçado como hoje. Fábio, eu preguei numa igreja, cara. É Assembleia de Deus. Eu não lembro o nome do pastor, que tá muitos anos que eu preguei lá. Em Campinas, era em Campinas. Ele era assim, ele era um preto, cara. Assim, porque eu pedi pra ser preto, mas ele implorou ajoelhado no milho. Que ele era muito preto. Cara, ninguém na igreja dele tinha televisão em casa. É coisa de 20 anos atrás, que é recente, né? 20 anos atrás não é tão pô, já tava bem. Ninguém, nem na casa dele. Eu dormi na casa dele. Mas tem uma coisa pra você, o nível espiritual da igreja é outro. Era outro. E aí eu lembro que eu pastoreava a igreja nessa época. Eu fiz 17 anos. Aí o que eu fiz? Eu vou fazer um teste na igreja. Aí fiz um propósito lá, né? Que os irmãos chamam de jejum, mas não é jejum. Fiz um propósito. Irmãos, na semana da ceia, nós não vamos ter televisão. Uma semana sem essa televisão. Ah, pastor, uma semana, não posso ter televisão. Na época não tinha negócio de WhatsApp, não tinha essas coisas. Fábio do céu. Foi uma das melhores ceias que nós tivemos na igreja. Uma semana sem ver televisão, sem ver nada, não vi jornal, não vê nada. Você não vai ligar a televisão, uma semana. Foi uma das melhores ceias que nós tivemos na igreja. Porque Deus honra a renúncia. Sim, cara, e outra coisa, né? Aí eu falei pros irmãos assim, rapaz, se a ceia foi boa assim, eu tô imaginando o que nós estávamos assistindo, hein? O que nós estávamos assistindo? Pensar sobre isso nos leva até uma ideia meio que saudosista, nos coloca até na condição de saudosistas, de nós falarmos que os cultos e as igrejas antigamente era melhor. Mas isso é uma verdade. O fervor espiritual. Hoje, não sei se tu tem essa percepção, em alguns lugares parece que a espiritualidade é meio forçada, não é? Diferente de antigamente. É automática, né? Automática. Fábio, eu lembro quando era moleque, cara, eu comecei a pregar em 82, com 5 anos de idade. Os cultos de domingo na igreja acabava 1h da manhã. Cara, era assim, ó, 200 crentes batizados com Espírito Santo. E não tinha pregador fora. Era o pastor Zezão, nós chamávamos ele de Zezão, né? Que ele era, até hoje, era grandão assim. Aí ele pregava, assim, não conhecia nada de teologia. Ele pegava o microfone assim, mesa preparada, cabeça ungida. Irmão, era só isso aí.
Assim, sabe quando você pega assim, tem aqueles monte de mato seco, o cara joga uma bitinha assim de cigarro, só um... Irmão... Pega fogo. Às vezes ele cantava assim, ele não pregava assim. Ele um versículo lá, e aí, isso aqui é vida. 8h40. Não, 9h40, 10h40, 11h40, os crentes basados com o Espírito Santo, um barulho dentro da igreja, ninguém conseguia sair, nego reconciliando, aceitando Jesus. Cara, e assim, não era um culto ou outro, não. Era todo culto. Parece que as pessoas já entravam na igreja com lágrimas nos olhos. Já. Né? Escola dominical, cara, se nós tivéssemos na época 300 membros, os 300 estavam na escola dominical, cara. E assim, e na escola dominical tinha que ir devagar, que não pegava fogo também, e já emendava pro culto à noite. Bom, eu já vi muita gente ser batizada na escola bíblica dominical. Isso na minha conversão, que não faz tanto tempo, faz o que, uns 17, 18 anos então, atrás. Você nem é de maior ainda como cristão? Nem sou de maior ainda como cristão, sou de menor como cristão. Nossa, Deus. É igual o bonequinho que fez com... Por isso que você fala muita coisa, assim, os irmãos deixam passar, né? Deixa. Porque né? Você está debaixo da proteção da minoridade, né? Eu tô Você está debaixo da proteção da minoridade. Eu tô debaixo do estatuto do ECA, né? Mas eu tô igual aquele bonequinho que fizeram agora com o Eliseu. Eu menor que o pastor Eliseu, irmão. Irmão, pra ser menor do que o Eliseu, tem que ser anão. Só a cabeça, você tá grande demais naquele bonequinho lá. Tem que ter nanismo. Pra ser menor do que o pastor Eliseu. Se conseguir ser menor que o pastor Eliseu, irmão. Acho que até o Nelson Ned é maior que o Eliseu. Era maior que o Eliseu. Irmão, mas te falar um negócio, viu? Naquela época já havia um fervor espiritual diferente dos dias de hoje. Hoje parece que é mais automático. Parece que é forçado. E as profecias que tinha na época, ela era assustadora, tu sabe? Demais. Irmão, ele cantava assim, é isso que eu vou recolher uma flor. Irmão do céu. Acontecia, né? Dá 3, 4 dias, nós já ficava sabendo quanto morreu. O meu irmão, quando faleceu, meu irmão se despediu da igreja todinha, cara. Falou, vou me despedir de vocês porque eu vou fazer uma viagem, eu não vou voltar mais. Até é louco, okay? Fazer viagem, não tem nada a ver com o que você tá falando. Vou fazer uma viagem. Meu irmão era cara de oração, velho. Aí foi tomar banho numa represa lá, irmão, e realmente não voltou. Não voltou. Meu Deus. E outra coisa, a gente tinha medo das irmãs do círculo de oração. Olhava pra gente, meu irmão. A mulher vinha ao nosso encontro entregar o mistério. Que as irmãs é pior que o povo do PCC, irmão. Que as irmãs, quando as irmãs acham, Senhor, perdeu meu pecado, aquilo que eu cometi ontem, os que eu vou cometendo, me perdoa, pelo amor de Deus. E elas iam assim, aí, rapaz, metia a mão na sua testa assim, ó. Seu corpo ficava assim. Tremia até a alma. É doido, mano. E se ia pra oração à tarde, começar 2 horas de oração. Aqui as mulheres dobravam o joelho, dava a raiva delas, né? Que as dobravam o joelho 2 horas, elas levantavam 4 horas da tarde, irmão. E você ficava olhando pra ver se elas iam acabar. Aí, em nome de Jesus, agora vai. Abençoa, Senhor, fulano de tal, e aí mais 1 hora de oração aí. Agora sabe o que eu amava de ouvir as irmãs do círculo de oração? Eu amo até hoje quando eu ouço algumas orações de umas irmãs, que elas tratam o Espírito Santo em uma intimidade. Elas chegam a gemer, amigo íntimo. Eu sou apaixonado por aquela da Deus é Amor lá. Lorena Maria, evangelista. Sabe, eu tenho vontade de encontrar assim, mas sabe que a vontade, que a pessoa que você tem vontade de pegar, assim, apertar assim, dar um abraço assim. Cara, aquela mulher, meu Deus do céu, cara, tem muito Deus aquela mulher. Será que os crentes antigamente tinham mais temor? Pelo amor de Deus. Ou eles se doavam mais pra Deus? O quê? Vamos pegar aqui, qual a diferença dos crentes de antigamente pros crentes de hoje em dia? Eu acho que os crentes antigamente tinham temor nos 2 sentidos. Temor, obediência, e temor de medo de Deus. Também. Eu acho que o medo que eles tinham de Deus era maior do que o temor, assim, a obediência. Porque eles tinham tanto medo de Deus, cara, que nosso Deus, que, tipo assim, tá aqui, olhou, meu Deus, eu vi a televisão, pai, perdoa, pelo amor de Deus, me mata, pai, eu não quis olhar pra aquela TV, eu não quis seguir, assim, o medo que eles tinham de Deus, cara. Medo de ir pro inferno também. Medo de ir pro inferno, porque naquela época tinha umas berração também, né? O Adão, né, que foi no céu. Adão de Campos. Adão de Campos. Mary Beggs, Rebecca Brown, tinha, né? A missionária Dalva, ela era freira, ela se converteu. E aí, você ouviu o disco dela, dava medo, irmão. Ela falou assim, irmãos, e na minha conversão, eu no convento, eu ouvia uma voz que dizia, Dalva, vem para mim, irmão. Quando falava assim, no disco, o João Caetano tinha um disco também. A capa do disco do pastor João Caetano, parecia um quebra-cabeça. Aí tinha um cara numa grade assim, um outro estaqueado assim, com sangue assim, rapaz, e era só testemunho João Caetano. Aí na minha casa era uma sequência, nós ouvíamos primeiro os louvores, minha avó fazia culto em casa,
louvores. Aí vinha o Joá Caetano, o disco do Joá Caetano, lado 1 e lado 2, lado A e lado B. Depois vinha o disquinho do Davi Miranda. Ô Senhor, ô glória. Aí, rapaz, era nossa todo dia. E aí, quando ela queria assim apavorar a gente, tinha o disquinho da Última Trombeta. Misericórdia. Chegou a vez disso? Nossa, sem falar as músicas, né? As músicas. A gente tinha medo, os crentes na época tinham medo de desviar. Porque as músicas, tinha muitos louvores que falavam da desgraça e da tragédia que acontecia com alguém que desviava. Você lembra da música de Tereza? Era uma pressão Tereza era uma menina linda que vivia na igreja. Daniel e Samuel canta essa música. Aí desviou, ficou com AIDS, meu irmão. Aí, pegou AIDS. Coitada da Tereza, bichinha. E fora outras que desviavam, aí o diabo aparecia convidando pra ir pra um baile no inferno, né? Não. Aí o povo tinha medo de desviar e ficava firme na presença de Deus. Né? Outra coisa, tinha muita gente que, irmãos, amanhã vai vir aqui, a irmã falando que foi arrebatada, foi no inferno, irmão do céu. Quando essa irmã chegar pra contar o testemunho na igreja, rapaz, você fica o tempo todo, como diz o irmão, em espírito de oração. Meu Deus, tem misericórdia, não quero a palavra de novo. O povo hoje tá reclamando que pararam de falar do céu, mas as igrejas, o povo de antigamente não falava do céu. Eles falavam do inferno. Falava do inferno. Verdade, não falava do céu, não. Falava do inferno. Porque lá, irmão, o inferno, o diabo, aquele caldeirão, e tinha caldeirão, tinha garfo, fogo, o espeto. Umas capas pretas assim, aqueles demônios, aqueles olhos vermelhos, aquelas capas pretas. Onde o bicho nunca morre. Os bichos passando pelo seu corpo. Seu corpo derretendo assim no fogo, aquele enxofre, aquele cheio de enxofre. E se você não tiver em santidade, irmão, você vai pro inferno. Se não se converter, vai pro inferno. Exatamente. E aí tem muita gente hoje que prega bem assim: você não deve vir pra igreja com medo de ir pro inferno. Você não deve servir a Deus com medo de ir pro inferno. Eu penso que a pessoa precisa ter medo do inferno, senhor. Eu sou crente porque eu tenho muito medo do inferno, irmão. Eu tenho medo do inferno. Assim, eu não tenho. Imagina, irmão. Eu passei praticamente a minha vida todinha. Desde 5 anos de idade, fiz 49 anos quinta-feira passada. Passei minha vida todinha pregando contra o Satanás. Aí eu vou pro lado do Satanás. O que você acha que o Satanás vai fazer comigo no inferno, irmão? Vai te esbagaçar, meu irmão. Não dá, irmão. É igual o cara que passou o tempo todo da vida todinha na direita. O cara passou a vida todinha cantando aos pés da cruz. Porque que quando eu chorar... cantando com eixo lá, tal. Aí o fim do cara, velho, é cantar... na campanha do Lula com a Janja. Aí é pra acabar, né? Não, aí é pra acabar, como diz o povo, é pra acabar com os piquinhos do Goiás, irmão. Não, aí é o fim mesmo, né? Por isso que tá escrito que o importante... Isso tá escrito não, né? É por isso que existe aquela frase que o importante não é como você começa, é como você termina, né? Meu Deus do céu, cara. A hora que eu vi que lá... Eu não sei se era pior, cara. Não sei se foi pior. Ver o Kleber Lucas... na abertura da campanha do PT, ou a Janja cantando. Mas vem pra cá pra essa conversa, depois a gente vai pro Kleber Lucas. Mas a gente que já foi crente um pouco no passado, que acompanhou um pouquinho a geração passada, sente falta. Aí continua a pergunta que eu fiz inicialmente. Os crentes tinham mais temor a Deus, medo de Deus, ou medo de ir pro inferno, que fazia ele ser mais crente do que nós? Fábio, eu acho que esse é medo de Deus e medo do inferno. Aí automaticamente, quando você tem, por exemplo, se você tem medo de nadar, dificilmente você vai morrer afogado. Porque você não vai entrar na água. Você vai entrar na água. Você viu o Manuel Gomes falando isso? Então assim, ó, então se você tem medo do inferno, dificilmente você peca contra Deus, né? Naquela época, e outra coisa, parecia que todo pecado não tinha perdão. Sem contar a vergonha que você passava, né? Você tinha que ir lá na frente da igreja e tal, o Carlos Eduardo está disciplinado por 3 meses. Excluído por 3 meses. Aí você ia lá na sede, falava o seu nome lá publicamente na sede. Aí, 3 meses você tinha que ir lá na sede, no culto de terça-feira, que era terça-feira, pedir perdão. E depois, na sexta, na congregação. E na congregação, tu ia na frente. Na frente. Quantos querem receber o irmão Carlos Eduardo de volta? Quantos querem receber o irmão Carlos Eduardo em comunhão de volta? Pronto. De novo. Amém. Mas o povo era mais crente. Era mais crente. Culto de doutrina. Era culto de doutrina. Mas você dá nos cultos de ensino hoje? Hoje se torna culto da palavra, né? Cantoria, né, cara? Era 2 indo da harpa. Oração das 7h30 às 8h30. 1 ou 2 indo da harpa no máximo, e o pastor pregar. E não tinha negócio de reis, não, era carta de Paulo. Coríntios, Timóteo, Filemão, pai, só ali, ó.
E aí pegar assim, lê o texto aí pra mim, Fábio. Vamos ler lá. E se levantar no meio da igreja e ler. Cara, por isso que nós, dessa geração, nos tornamos pregadores que nos tornamos. Porque tinha essas coisas. E outra coisa, não tinha tanto pregador itinerante. Tinha pouco pregador itinerante. E os que tinha, pelo amor de Deus, tava em outro nível, né? Que era, na minha época, os pregadores eram Takayama, Gesiel, Napoleão Falcão, Judão Rodrigues, Paulo Lucas Sacramento, Bernard Johnson. E tinha também mais respeito aos pastores local da igreja. Às vezes os pastores eram iletrados. Quando eu falo iletrado, não digo que era analfabeto, né? Não tinha um ensino médio. Não tinha teologia, nada. Não tinha teologia, não tinha nada. Mas as pessoas respeitavam e parece que ouviam mais. Não tinha como ouvir os outros, né? Ouvia mais o seu pastor do que o outro. Hoje não. Você ouve o pastor, deixa eu ver se o meu pastor tá certo quando chega em casa. Deixa eu ver aqui na internet aqui. Ou no meio do culto, né? É verdade. Não tem nada a ver com o meu pastor falou isso. Deixa eu ver uma opinião diferente. Aí vai procurar alguém que pensa diferente no YouTube pra ele falar, esse cara do YouTube está mais certo do que o meu pastor. E ouve-se hoje muito mais os Diótrefes da vida, né, do que os João, né? Porque o problema da igreja lá, o problema é que quando o João escreve a carta para a igreja lá, ele fala assim, que Diótrefes queria primazia. Então ele mandava as cartas, Diótrefes boicotava as cartas porque ele queria primazia. Essa galerinha de internet hoje, muitos deles, não pode generalizar, estão vendo o quê? Porque na primazia, né? Isso aí que o seu pastor pregou, aí assim, quem que falou? O Carlos Eduardo. Mas o fulano de tal, reverendo, apóstolo tal, falou. Então, se ele falou, irmão, não precisa nem procurar na Bíblia, cara. Se ele falou, tá falado. Já era. Porque daí tem pessoas que têm pregadores e pastores de estimação, né? Tem. O seu pregador, o seu pastor de estimação não pode errar. Não. Todos podem, menos aquele que é seu pastor de estimação. E se ele errar, ele não errou. Ele se enganou. Um equívoco. Um equívoco. Só isso. Nada mais. É desse jeito. Mas faz falta. Eu tava até conversando com alguém esses dias, falando-se da forma como as pessoas viviam o evangelho na simplicidade antigamente, os pastores na simplicidade, os irmãos indo à igreja na simplicidade, com temor, reverência, mas a igreja era muito fervorosa. E ontem eu estava num podcast, eu disse assim pro camarada, é claro que Deus busca o equilíbrio. Deus quer de nós o equilíbrio. Deus não quer uma igreja radical, mas também não quer uma igreja liberal. Então Deus quer o equilíbrio. Mas se fosse hoje para eu escolher, pastor Cadu, entre uma igreja liberal e uma igreja rígida, eu escolheria uma igreja rígida. Lógico. Muito mais, sem nem comparação. Porque a igreja rígida, cara, o nível de comprometimento dela era maior. Quantos escândalos tinha de pastores na igreja naquela época? Poucos. Quase não tinha. Mas também não tinha a mídia que nós temos hoje, então, né? Mas não tinha tantos escândalos também, Fábio. Tinha, claro que tinha escândalo, tal, mas não tinha tanto. Até porque o povo buscava mais santidade. O medo de ir pro inferno fazia com que as pessoas tivessem mais domínio próprio. Exatamente. Outra coisa, tinha menos dinheiro também na igreja. Se falava menos de dinheiro. Se falava mais do verbo do que da verba. Até porque as pessoas não interpretavam o versículo da forma como nós interpretamos hoje, né? Antigamente, as pessoas interpretavam que o dinheiro é a raiz de todos os males. Hoje a gente fala que não é o dinheiro, é o amor. Inclusive, a gente pregava, o pastor pregava assim, irmãos, ó, tranquilo, fica querendo comprar uma casa aqui pra você não, vai ter uma casa no céu, eu vou ser seu vizinho. E a gente cantava uma casa aqui, outra casa ali, outra mais à frente. Graças a Deus eu estou morando no meio dos crentes. O pastor falava que você ia ser vizinho dele, como se o céu fosse um conjunto habitacional, né? Você não, caminhando eu vou. Pra cá, não. Caminhando eu vou. O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast.